Irmãos, com a paz do Eterno, parece que com esse vídeo que eu gravei antes, afirmando que Jesus é a palavra de Deus e não a Bíblia, parece que eu mexi em uma casa de marimbondo. Porque o que já se levantou de pessoas chateadas, magoadas, feridas e irritadas e nervosas, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso negar a verdade. Eu não tenho culpa de vocês aprenderem com líderes fraudulentos que adulteram as escrituras para manter de pé os seus esquemas religiosos. Eu não tenho culpa de ter sido enganado durante praticamente toda a minha vida por esses esquemas religiosos. O processo religioso ele é assim. Ele vai passando, então os novos que vão chegando dentro dessas igrejas vão aprendendo errado e vão reproduzindo errado, porque é assim que o esquema existe. É assim que esses processos religiosos permanecem em pé. Se não for com essas práticas de mentira, de distorcer as escrituras, adulterar as escrituras, trair as escrituras, infelizmente, alguns seguidores desses líderes, dessas igrejas, ficam chateados, revoltados, e se fosse naquele período de Jesus, certamente me apedrejariam, iriam me queimar em uma fogueira, me pendurar em um madeiro também, não sei, fazer alguma coisa. Então toda essa irritação é desnecessária. Basta você pegar as escrituras e procurar saber dos princípios, das palavras de Jesus, para vocês perceberem que essas práticas religiosas que vocês acham que são verdadeiras, elas são falsas. É o criacionismo religioso que faz isso. Vicia as pessoas. E principalmente essas igrejas que usam a Bíblia como caixinha de surpresa. Usam a Bíblia como, alguns dizem, a bibliomancia, não é isso? Vou abrir aonde der, coisas boas é de Deus, coisa ruim é do diabo. Sabe, então essas crenças, essas presepadas, esses criacionismos religiosos, porque em nome de Deus que fizeram isso, é verdade? Porque dizem que é o Espírito Santo que falou, que revelou. Você não conhece as Escrituras, você não foi treinado para conhecer as palavras de Jesus, você foi treinado para olhar a Bíblia segundo o olhar que lhe ensinaram. Porque esses líderes também vieram já com a boca torta de longe. Então eu não tenho culpa. Esse texto, por exemplo, aqui, João 5,39, é uma maneira fraudulenta deles tentarem iludir e mentir para as pessoas, para dizerem que a Bíblia é a palavra de Deus, e que a Bíblia é as Escrituras, e que por isso tudo que está na Bíblia, então todas as vezes que os líderes usarem a Bíblia, vão usarem onde eles querem, nos textos bíblicos que eles conhecem e quiserem, para tentar dominar o ser humano, destruir o ser humano, manipular o ser humano, repreender o ser humano, enganar o ser humano. É por isso que eles usam a ferramenta chamada Bíblia, porque sabe que o povo, cada membro de cada igreja, estão prontos para ouvir aquilo que os líderes e seus pastores querem. E por isso que eles mentem à vontade, usam textos bíblicos fora de um contexto, não lê a Bíblia de maneira linear, porque sabe que é fácil enganar. Sabe que vocês são fáceis de ser manipulados. Ou vocês não sabiam que a maioria de igrejas usam a Bíblia? Nenhuma igreja usa um facão, uma espada e uma faca, não. Porque ninguém iria. Eles usam a Bíblia mesmo. Então eles vão manipular vocês, não é com a faca ou um revólver na mão, não. Vão manipular com Bíblia. Então esse texto aqui é da Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. A maioria de igrejas usam essa Bíblia. Examinais as Escrituras, porque vós cuidareis ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quando você pegar a Bíblia
e você lê de maneira linear, você vai perceber essa citação de Jesus, que é Jesus fazendo um comentário a respeito das práticas deles. Não é Jesus dizendo que a vida eterna está nas Escrituras. Porque quando eles leem dizendo que examinai as Escrituras, porque cuidado tem nela a vida eterna, está dizendo para você que é através da Bíblia que você tem vida eterna. E você crendo uma vez nesse tipo de distorção bíblica, aí é fácil enganar você no resto da Bíblia toda. Aí aonde eles abrirem, aonde eles quiserem, a maioria de pastores, quando vão orar por pessoas, quando vão tratar de assuntos com as pessoas, eles já vão em textos específicos para manipular e dominar aquele ser humano. Você não sabia disso? E isso aqui é só um dos textos que eu estou tentando mostrar para você, o quanto vocês são manipulados, manipuláveis também. Então Jesus faz essa citação, olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Não é da Bíblia que se salva, é Jesus que te salva. Então, a Bíblia, ela traz toda a informação sobre Jesus, e a informação sobre Jesus ela é verdadeira, graças a Deus, não conseguiram mexer nisso. E poderiam eles serem verdadeiros e dizer que a Bíblia testifica de Jesus como a salvação. É em Jesus que você tem a vida eterna, não na Bíblia. Então muitos pregadores, vocês usam às vezes seus obreiros, diáconos e pregadores e pregadoras, põem na cabeça deles isso e eles saem por aí dizendo, leiam a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, e você tem a vida eterna, você precisa ler a Bíblia, rapaz, não adianta. Você vai mandar o meu povo ler a Bíblia, eles vão dizer, eu estou salvo porque eu leio a Bíblia, e faço tudo conforme os meus livros dizem que é para mim fazer, em cima dos textos que eles mesmos sabem como manipular vocês. Não, ensina o povo a dizer que dentro da Bíblia tem a mensagem verdadeira de Jesus, que é em Jesus que você tem vida eterna. É examinando as Escrituras, você olhando as Escrituras, você vai ver que elas falam de Jesus que dá a vida eterna ao homem, que tem a vida eterna para dar para o homem. Tanto é que a Bíblia em versão internacional, que é muito mais verdadeira, ela é muito mais próxima da verdade do que a tendência de João Ferreira de Almeida, que há alguns textos na Bíblia, por exemplo, João Ferreira de Almeida, que são textos inconfiáveis, que nem existem nas Escrituras, mas ele colocou lá. Você acha que isso foi bom para o Evangelho verdadeiro? Não. Isso foi péssimo para Cristo, péssimo para a verdade, mas bom para as igrejas e para as editoras de Bíblia, que se enriqueceram nesses 2000 anos, vendendo Bíblia para um povo fácil de ser manipulado, um povo fácil de ser enganado, porque não quer a verdade. Foge da verdade, fala de Jesus como a verdade, mas odeia a verdade. Ama Jesus, mas a verdade de Jesus não serve para vocês. Vamos ler esse mesmo texto na versão da Bíblia, a Nova Bíblia Internacional, e vocês vão entender um pouquinho sobre isso. Nesse texto aqui, você sabe muito bem, dá para você entender muito bem, que foi uma citação de Jesus, dizendo que ele examina as Escrituras e acha que através das Escrituras serão salvos. Não, cuidado, tem nela a vida eterna é em Jesus. É elas que testificam de Jesus, não é testificam da Bíblia. Ela dá testemunho da salvação, testemunho do Salvador, testemunho do Messias. Entendeu? Vamos ler a Nova Versão Internacional, muito próxima das Escrituras. João 5,39, é o mesmo texto. Aquela versão foi João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Agora, esse texto, Bíblia Nova Versão Internacional. Vamos ler? Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são elas que dão e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Viu a diferença? De novo, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Viu como vocês são enganados? Viu como são
eles adulteram as escrituras, como eles manipulam vocês, até usando a própria Bíblia, João Ferreira de Almeida, até naquilo ali, eles conseguem manipular vocês. Você não aceita, porque você está acostumado, viciado, independente dessa crença que criaram sobre sua cabeça. Principalmente algumas igrejas que usam a Bíblia como bibliomancia, não é isso? Texto bonito e lindo é Jesus que fala, texto ruim, feio é capeta que fala. Deixa de ser infantil, deixa de ser inocente, procure a verdade. Não precisa me morderem por eu dar testemunho da verdade, não faz isso não. Procure a verdade, desconfie dos seus líderes, dos seus pastores, questione eles, corra atrás do que eles pregam. Você não percebe que essas crenças, esses costumes, essas práticas, eles têm como buscar até dentro da Bíblia argumentos, como a Testemunha de Jeová tem, Católica tem, Maranata tem, Deus é Amor tem, todas elas vão buscar textos, não lidos linearmente, para tentar mentir, de alguma maneira vão mentir para vocês, para manter de pé esses impérios religiosos. Rapaz, corre atrás da verdade, rapaz. Busca Jesus, busca o Salvador, busca o verdadeiro Jesus, que é o Messias, o Yeshua. Parem de correr atrás desses ícones que as igrejas criam e buscam o verdadeiro Filho de Deus vivo, rapaz. Para de reclamar e corra atrás da verdade, salve suas almas. Saia desse poço sem fim. Que o Eterno tenha misericórdia de vocês por serem tão infantil, tão inocente como eu fui. Assim como vocês alegam que os católicos não vão para o céu, assim também são vocês. Se esse argumento de vocês dizer que eles não vão para o céu, também não serve para vocês, que vocês estão tão enganados quanto. Vocês vieram de lá, rapaz. Você esqueceu disso? Que as igrejas evangélicas são filhas do catolicismo, saiu de lá, tem as mesmas práticas de lá. Os ensinamentos do catolicismo só mudou de nome na igreja evangélica, mas as práticas são as mesmas, os conceitos são os mesmos. Para de ser inocente, busca a verdade. Não brigue comigo, não. Brigue com a verdade das Escrituras, porque elas testemunham do verdadeiro Deus, elas dão testemunho do Salvador. Então não vai brigar com o Salvador. Briga com ele não, brigue com quem te manipula, mas corre atrás da verdade. Fica na paz do Eterno. E estamos aí para trabalhar para o Eterno. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha dúvida disso.